Iniciando o nosso 11º episódio do PGRcast, eu e meu querido amado irmão Maia, hoje recebendo essa figuraça, esse amigo do coração, Kleber Sola. Obrigado pela tua presença, tua disponibilidade de vir até aqui de Santos, subir a serra para chegar até aqui num sábado para gravar o nosso PGRcast. Obrigado, irmão. Valeu. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Nosso tema de hoje, desafios do gerenciamento de risco nas operações portuárias. Exatamente. Tema Exato. gigante. Exato. Esse tema é diferente porque normalmente a operação portuária, as pessoas tratam de forma diferente do transporte rodoviário de cargas, né? Exatamente. E eu acho que é muito oportuno. Obrigado pela presença e pelo conteúdo que certamente será maravilhoso. Meu querido amigo amado irmão Maia, suas considerações finais e o início do nosso 11º PGRcast. Pois é, pessoal, estamos de volta aí. Olha que coisa boa. 11º. Calma, Nor. Respira, Nor, que daqui a pouco você vai entregar um mimo pro nosso convidado. É que a produção tava lá enlouquecida, tava dando cambalhota. Cadê uma cambalhota ali? Deu duplo twist carpado. Duplo twist carpado. Não. É isso aí, tem que estar preocupado com o nosso convidado. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite a você, querido espectador que está no lado da telinha de lá, ouvindo e assistindo mais um episódio do PGRcast, que também você que nos leva no coração. Hoje, quinta-feira, 18 horas, lançamento de mais um episódio do nosso querido PGRcast, que também, além da plataforma do YouTube, é vinculado também pelo Spotify. Olha que legal, você pode estar se deslocando agora pelas cidades aí do Brasil afora e ouvindo as vozes do Anor, meu querido irmão e amigo, e hoje do professor Maia, que hoje traz conosco aqui a presença ilustre do meu irmão, do meu querido amigo Kleber Sola, que nos prestigia com uma ilustre presença e um fenomenal conteúdo. E aí, Anor? Vem a questão. Vamos presentear o nosso querido convidado. Pra parar da produção ficar desesperada. Não, tá lá, ó, o diretor tá aqui de pé, cara, tá olhando brabo pra nós, cara. Um mimo do nosso programa. Lindo, muito obrigado. Participação do 11º episódio. E é legal que é né? Esse aí é pra guardar com carinho, é um mimo que a gente entrega já tem um lugar certo já no escritório já. Opa, isso é legal, cara. E aí você já aproveita pra molhar a garganta durante o episódio do PGRcast. Isso é bacana, pessoal. E aí eu convido vocês a iniciar esse episódio já fazendo aquilo que nada é tão óbvio que não precisa ser dito, né, ô Ranor? E aí eu convido você já se inscrever no canal do PGRcast, acionar a sineta do lado do botão de inscrever-se para que você seja o primeiro a ser comunicado com as nossas novidades. Também peço para que você comente esse episódio. Deixe aqui embaixo o seu comentário, sua crítica ou a sua pergunta para o nosso convidado, para que com certeza ele, com muito carinho, ele vai responder para você a sua dúvida. Além disso, eu vou pedir para que você, além de curtir, comentar e compartilhar, que você replique esse episódio nos seus grupos de WhatsApp, tá? Instagram, nas suas mídias sociais, entendendo que você que entende que o conteúdo tem um conteúdo relevante, compartilhe com seus amigos, não deixa a peteca cair não. Não seja mesquinho e egoísta em reter informação para você. Faça chegar esse conteúdo para quanto mais número de pessoas, melhor, tá bom, pessoal? Fora isso, aí vem a questão. Quem é Kleber Sola? Qual é a autoridade desse cara para falar do tema que ele vai falar? Além dele ser meu amigo, meu irmão e do Anor, né, Anor? É um cara que eu conheço ele há mais de uma década. E eu posso atestar a qualidade desse cara, porque eu lembro quando ele veio pro GR, tá? É um cara que eu vi subindo degrau a degrau, é um cara que eu tenho muito orgulho de conhecer e falar, porque eu acompanhei tua gestão, Kleber. É um cara fantástico, é um cara que começou, vamos lá, se formando em administração e logística. Ele tem uma carreira sólida, conforme eu falei, no gerenciamento de risco, além de aplicar projetos de segurança patrimonial, ou seja, é um cara versátil. Além disso,
A sua trajetória profissional, tá, teve início lá, na verdade, em 2006, ou seja, é um dos dinossauros do mercado que está em atuação. Tá? E se especializou em segurança portuária. Durante esse período, dedicou-se intensamente às operações de porto, né? Adquirindo valiosa experiência nesse setor. A partir de 14, houve uma mudança significativa na sua carreira, com foco no gerenciamento de risco na área de logística, como eletrônico, tabaco e bebidas. E nos últimos 6 anos, fez uma guinada aí de jornada, né? Assumindo um papel crucial, sendo responsável pela gestão de segurança em 14 centros de distribuições, utilizando e se valendo aí de tecnologias avançadas, implementou medidas para garantir a integridade das cargas, minimizando os riscos e a sinistralidade. Essa expertise em segurança e logística foram fundamentais para o sucesso de operações que foram lideradas por esse monstro, demonstrando habilidades excepcionais de gerenciamento de liderança. Através da combinação de conhecimentos e administração e logística, aliado com a segurança, juntamente com a utilização de estratégia e tecnologia, hoje o nosso convidado Kleber Sola se destacou no setor como um profissional respeitado e reconhecido, assumindo a presidência e a direção da KS Soluções. E hoje é o nosso CEO da KS Soluções que está presente aqui para falar sobre os desafios do gerenciamento de risco nas operações portuárias. Um tema instigante, pouco explorado, mas que certamente tem uma imensurável relevância para o nosso setor. Kleber, meu irmão, cara, muito carinho receber você aqui. Sabe que eu te amo do fundo do coração. Obrigadão. Tá? O pessoal falava que era o filho do Couto, né, cara? Mandar um beijo pro Couto aí, Luiz Couto que nos assiste, tá? E é um cara que, cara, como você foi guerreiro, cara. Trabalhou em um grande operador logístico lá embaixo. É um cara que, muitos anos, eu pude acompanhar a tua jornada lá onde nós trabalhávamos juntos, né? E eu posso falar que você detém... colegas? Não sabia que você tinha sido colegas. Porra. Não sabia, não sabia. De longa data. A gente Não sabia, Cinco anos. Não sabia. Pelo menos 5 Oi. anos. A gente se conhece mais de 10 anos, mas juntos a gente Não, trabalhou. colega, não sabia que tinha sido. A relação eu sabia, mas não sabia que tinham sido colegas. Trabalhamos juntos. E por vezes a gente se apoiava, né, Vamos falar aqui, não tem problema, a gente não tem melindre com o nome, né? O PGRcast é democrático, mas quando nós éramos funcionários da Brasil Risk, mandar um beijo aí para toda a diretoria, em nome aí focado aí no Rogério Faria, né? Receba toda a empresa aí, um grande abraço da bancada aqui do PGRcast. Mas a gente trabalhou juntos na Brasil Risk, né? Foi a nossa escola, né? Exatamente. Foi a nossa escola, foi o nosso berço. Legal, sabia. E o Kleber, a gente se conhece de longa jornada de grandes aventuras que nós tivemos juntos, né, Kleber? Sinistros atendendo junto. Porra, cara! Muita história, mano. Muita história. Legal. Muita Mas história. vamos parar por aí que eu não quero saber mais nada. Não, pode passar o café. Mas vamos lá, vamos começar a esquentar esse programa aqui, que hoje esse episódio promete, hein, Anor? Você tá tão bonito hoje, Anor. Eu tenho que compensar, cara, que senão ele vai ficar com ciúme, cara. Pô, o cara passou por eletrônico, tabaco e bebida, mais alguma. Cara, Só bucha, Anor. Só puxa, velho. Sofremos um pouquinho aí, né? E na operação portuária, né? E o mais difícil é isso, é você fazer todo esse trabalho em operação portuária, né? Que é o desafio maior, né? Quando você fala por tabaco, quando você faz tabaco, né, de transferência entre CDs é uma coisa. Quando você pega na operação portuária, que vem de outro país, que não vem com uma regra de risco definida, né? Porque lá eles transportam de uma forma, aqui a gente vai ter que tratar ela completamente diferente. E isso acaba sendo os desafios, né? De você conseguir implantar uma segurança maior dentro da operação portuária, com limitações que você tem, acesso à carga, né, que você tem, o tempo de trabalhar a carga e tudo mais. Clebão, a gente tem como parâmetro aqui, como início da nossa conversa. A gente é curioso, né, Anor? Curioso. Parte eu já conheci, já era uma curiosidade, não sabia que vocês dois tinham trabalhado juntos. A gente costuma querer conhecer a história do nosso convidado. Quem é Kleber Sola? Como o Kleber Sola parou no GR? Qual é a trajetória de vida do Kleber Sola? Cara, vamos lá. Trajetória. Começamos lá em 2006.
não se tinha muita informação, né, do que era o gerenciamento de risco. Era né? rústico demais, né, meu? É muito rústico, né? Começamos lá na operação portuária, onde não existia ali 80% das cargas não eram nem monitoradas, eram muito Eu ia telemonitoradas. falar o telemonitorado. Telemonitoradas. É a época de Nextel, né? Então começamos em 2006. Como que se você fazia um monitoramento na área portuária, Preenchendo né? planilha com a caneta Bic. Exatamente, era uma planilha, era uma pessoa na ponta de um terminal, outra pessoa, uma na origem, uma no destino, e uma central de monitoramento ali no meio do caminho, ligando para cada E seja o que Deus motorista. quiser. E seja o que Deus quiser. Então você entregava um Nextel na mão de um motorista, esse motorista ele ia reportando, né, para uma central de monitoramento, ia tendo uma troca de informação, e quando chegava no final, tinha uma pessoa lá falando, ó, o Maia chegou aqui, ó, não chegou aqui, tá tudo certinho, essa viagem pode ser finalizada. Então não tinha tecnologia nenhuma, não tinha leitura, não tinha Era criatividade. câmera, né, dos terminais, muito rústica ainda, muito analógica ainda, então você não tinha uma leitura, né, do OCR, né, hoje que existe. Então o que acontece? Se existia isso, era o monitoramento, esse era o gerenciamento de risco. E onde o Kleber ficava, né? Ficava muitas vezes ali dentro de um container, na área portuária, Verdade. entendeu? Esperando o caminhão passar, ou o caminhão quebrou, você tinha que se deslocar até o caminhão para ver o que estava acontecendo, né? Não tinha as empresas de pronta resposta. Para fazer isso tudo era o gerenciamento de risco. Porque não se tinha, né, a divisão. Então a gerenciadora de risco ali, ela fazia tudo, de tudo um pouco para conseguir atender aquela operação. Né, Kleber? Entendeu? Roubar, tinha um sinistro, tinha um desvio de carga, você tinha que ir atrás. Antigamente se tinha muito, né, o desvio, né, se tirava carga de dentro dos containers. E assim foi durante muitos anos, até entrar as tecnologias. Minha trajetória foi essa. Em 2006 a gente começou o gerenciamento de risco, saímos da gerenciadora, o que foi o diferencial, né? Muitos falam, né? Eu fui para dentro do transportador, comecei a conhecer a logística, então não conhecia só o gerenciamento de risco, comecei a conhecer o gerenciamento de risco junto com a logística. Então, o que era uma DI, o que era uma DTA, o que era uma exportação, o que era uma carga projeto, então isso tudo dentro de transportadoras. E fui passando dentro de algumas transportadoras, alguns players mercados em Santos, que aí acabou tendo a oportunidade de vir trabalhar, novamente focar em gerenciamento de risco em São Paulo, mas sempre com atendimento à área portuária, porque é um atendimento que acaba sendo... Tem algumas particularidades, você tem que conhecer a região para conseguir atender o cliente, né? Muito transportador, atendendo muitas vezes uma operação, então você tem um embarcador com 30 transportadores atendendo, então você tem 30 pessoas para falar diferente para atender. E assim foi, até a hora que caí vim para São Paulo, fomos para a área do tabaco, né, que foi um desafio muito grande, distribuição, transferência. Até hoje a empresa, né, a gente acabou implantando o gerenciamento de risco, era uma empresa nova, né, no Brasil, então implantamos gerenciamento de risco, transferência até hoje, né, zero sinistralidade, acidentes, hoje eu posso falar, deve ter 2, 3 acidentes até hoje, e distribuição, desafio diário, né, que aí foi uma escola também para mim. Trabalhar com tabaco dentro de periferia, como entregar, onde entregar, o horário de entregar, o que vai fazer diferente. Isso tudo foi uma escola. Saí de lá devido à alta demanda, né? De voltar à área portuária, começaram a me acionar muito. Kleber, pô, preciso de um projeto aqui para minha empresa, preciso de uma consultoria, preciso de uma ajuda. E essas ajudas começaram a se tornar trabalhos, né? E aí decidi realmente abrir a empresa, né? A KS Soluções. Aí tá desde 2017 já prestando serviço em Santos. Hoje a gente tá com escritório, né? Ano passado abrimos um escritório para atender nossos clientes. E hoje a gente está localizado, né, estrategicamente na entrada de Santos para conseguir atender ali Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande. Onde tem transportador a gente consegue fácil acesso, né? E conhecendo o lugar, né? Dando suporte, treinamento, falando, né? Muitas vezes quando a gente vai falar de gerenciamento de risco pro motorista que é da área portuária, quando a gente fala que é da região, que conhece o terminal, que sabe o que ele passa, né? Que ele não tem tempo para esperar uma entrada, uma saída de uma macro, tudo mais, acaba facilitando muito mais, né? O tato ali com eles e acaba absorvendo mais, né? Então, só pelo fato da gente estar na região e conhecer e tá junto com eles.
Sem contar que o escritório desse homem é uma beleza de lindo, né, cara? Eu fui na inauguração. Eu fui convidado para a inauguração. Ah, eu não fui, cara. Não foi porque ele não tem no celular. Né? Ele não tem. Mas Às vezes ele perde. Às vezes ele perde. Ele já perdeu, ele já perdeu o churrasco. Não, já claro. perdeu Ele vai ver depois que passou. aí já era, aí nem já é Pô, morto. terça-feira, tu me ligou? Te liguei sábado pra te convidar pro churrasco. Tinha uma velho. costela. Agora te ferrou, legal. Aí já era, dando seu mal. Mas você que nos assiste, não deixe de acessar. Tem site, né? Tem. A gente tem o Instagram, o site já tá finalizando já, mas a gente tá com o Instagram, KS Soluções. Tem os contatos lá, Então, Cleber? você tem todos os contatos, endereço, tudo. Fique à vontade a nos visitar a qualquer momento. A gente tá montando, estamos com uma estrutura muito boa, né? É uma paisagem que... A visão é encantadora, né? muito Quando legal. você fala assim de Porto de Santos, cara, a gente tem na uma boca do paisagem... bolso, Porto Santos. A gente tá de cara ali, o canal, né? Onde a gente Sem tem... contar que você tá com uma equipe estrategicamente estruturada lá. Cara, Só fera na tua equipe lá, hein, cara? a Parabéns. gente pegou os melhores ali da região, estamos agrupando ali para conseguir, né? A gerenciadora e as empresas lá que ficaram bravas com você, né? Pegou só camisa 10 pra... Um pouquinho. Pô, A gente acaba sendo parceiro de todos lá, vamos se ajudando para Momento entender. Jabá. Momento Jabá. É isso aí. Então você que ainda não conhecia a KS Soluções, entre no Instagram deles lá, pega o contato e marca um café lá, vá tomar um expressinho com o Kleber lá, que ele vai ficar muito feliz em recebê-los. Não é não, Kleber? A gente tem o privilégio de levar na bolsa do café, né? Para tomar um café. Putz, né? aí é mais chique aí. Estrategicamente, o escritório fica 3 minutos da bolsa do Mentira, café. A gente sério? pega o carro, em 3 minutos a gente chega na bolsa do café e toma um café É maravilhoso. um café de primeira linha, que não vai tomar em outra consultoria, né, cara? Não consegue. Fantástico. Verdade. Anô, Vamos lá, deixa eu dar um recadinho primeiro, antes de nós iniciar nosso papo, porque depois que embala não para mais. Vai Né? embora. Sobre o 4º encontro do Fórum GR no Centro de Convenções Rebouças, no dia 30 de abril. Com certeza é o principal evento do nosso ramo. Né? Você que ainda não se inscreveu, vá lá, faça a inscrição. Vai ser realmente um encontro sensacional, com um nível de qualidade, de palestrantes absurdas. Então, você que ainda não fez a sua inscrição, vai lá, faça dia 30 de abril, no Centro de Convenções Rebouças, o 4º encontro presencial do Fórum GR. e Anô, a Mir Klink será um dos palestrantes. Olha o nível do Olha o bagulho. nível. Olha o nível, Olha é o o nível. Mirklin, cara. Eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, é simplesmente sensacional. Então, façam as suas inscrições, vocês Vale não vão se arrepender. Cada centavo Cada da inscrição. centavo. cara. Só isso Bastaria. bastaria. Tem toda uma situação de network, de reencontrar amigos, né, conhecer as novidades de mercado, aquela troca de informações, de experiência que a gente é salutar para o nosso mercado. Então, o PGRcast é um dos apoiadores desse evento, né? vamos apoiando, né? Então vamos para frente. Vamos lá. E além do que, um abraço pro Fabrício e pro Léo aí. Um grande beijo no coração, nossos irmãos Próximo aí. episódio é com eles. Vou dar um spoiler já. Oh, 12º episódio. Isso. 12º episódio é com eles. Mas vamos lá. Clebão, quais os desafios do gerenciamento de risco nas operações portuárias? Deve ter pouco, né, cara? Cara, vamos lá. Acho que o maior desafio é a gente conseguir entender a operação portuária, né? Hoje a maior dificuldade, muitas das empresas são em São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, é entender o que acontece no porto, né? O porquê de cada deadline que a gente tem, cada horário de entrega no porto, como que é feito, né? A geografia da área portuária, que é muito difícil. Não, e uma hora do navio parado, outra casa do porto, nós estamos falando milhões, não estamos falando de real. Quando o transportador liga e fala assim, ó, pelo amor de Deus, libera esse caminhão, tira esse caminhão, porque se ele perde um deadline, se ele perde essa entrega, ele automaticamente, esse container, ele vai ter que ficar armazenado, porque o navio vai embora, ele não espera. Não espera. Ele fecha a operação, para a operação, o navio fica lá e começa a pagar em dólar. Entendeu? Então é uma dificuldade muito grande. Então, e sem falar quebra de lote, porque você está separado ali 20 containers, não chegou um, você tem que fazer uma quebra de lote. Nossa. Tem cliente que deixa aí os 19 e fica só esse um, você paga a armazenagem desse, não, o cliente fala, não vai nenhum container, fica porque tem que chegar junto essa mercadoria no meu cliente final. Então você tem a movimentação de tirar os contêineres de dentro do navio e voltar para a área portuária. E acredito eu que tenha certos produtos que ele vai desmembrado, né? Aí vai lá e chega lá em 20 containers com peça, com cada parte em cada container. Exatamente, por isso isso... vai adiantar se faltar faltou um, deu.
Pronto. Por isso que se tem, né, toda essa preocupação. O transportador fica em cima da gerenciadora, em cima da tecnologia, em cima de todo mundo, né? E muitas vezes o pessoal não entende. Pô, por quê? Só vai atrasar 10 minutos, só vai atrasar 1 hora. Não existe, gente. Quando a gente fala de operação portuária, é muito reloginho, né? Então a gente tem um horário. Desde a preocupação, desde o caminhão quebrar, caminhão bloquear, caminhão acontecer qualquer coisa, né? Ontem mesmo aconteceu um acidente muito grave na serra que parou a Anchieta, ficou coisa de 8 horas ali parado. Absurdo, cara. né? Realmente foi um caos na Baixada, porque você perde os horários de agendamento. O terminal ele não disponibiliza um horário fácil, não é só ligar lá, não, eu perdi o horário, posso pegar o próximo? Não, você não consegue. Muitas vezes você não entrega aquele contêiner porque você perdeu a janela. Então a operação portuária tem uma característica muito particular, né? Que se você não tiver envolvido nessa operação, você acaba não ajudando o seu cliente, né? Que hoje acaba sendo o nosso diferencial, de chegar, entender a dificuldade, chegar para a gerenciadora, chegar para a empresa de tecnologia e falar assim, cara, tem que fazer dessa forma. Mas, Cleber, por que tem que fazer dessa forma? Porque senão você não consegue entregar. Você tem que chegar na corretora, na seguradora. Hoje, quando você pega as corretoras, né, as maiores corretoras lá da Baixada Santista, hoje eles já entendem, eles já sabem as particularidades. Mas muitas vezes a seguradora não sabe. Então você tem que chegar e explicar isso para a seguradora também e falar, cara, eu tenho essa particularidade. Entendeu? Eu tenho esse risco. Quando você fala, né, não, eu vou descer com uma mercadoria para o Porto de Santos, você não tem local seguro para ficar, não tem um local seguro para você parar o caminhão e falar assim, não, aqui eu tô seguro. A gente não tem pátio, tem um pátio só que fica em Cubatão, que você vai conseguir armazenar, mas mesmo assim é muito disputado, é muito grande, cabe muito caminhão, só que é muito disputado por causa ainda mais em época de safra, tudo mais, que é onde realmente os caminhões ficam parados para aguardar descarga e tudo mais. Então, o que acontece? Quando você tem que fazer um planejamento para ir para o porto, você já tem que fazer uma parada prevista, você já tem que ver se tem agendamento, se tem toda a documentação, para quando você chegar no porto, você já descarregar. Porque senão você acaba tendo os desvios. Não, eu vou parar numa rua próxima, eu vou parar, né, num posto próximo, que aí é onde vem as preocupações, do desvio, do roubo em si, né, de desligar uma tecnologia, burlar uma tecnologia e acontecer ali a sinistralidade. Loucura, cara. Eu vou falar pra você, cara. Deve ser uma coisa. Não, Deve ser é uma frenética, coisa desesperadora. Eu fiz por curiosidade, tá? Porque eu sou função, né, cara? Eu sou papirão e aí eu gosto de não ficar rendido. E lá na operação onde eu cuido, né, a parte de portuária, embora eu não tenha a demanda para gestão de risco sobre essa área muito alta, tá na minha caixinha de gestão lá na onde eu trabalho, né? E aí, ô Kleber, eu fiz um curso com um cara chamado Éder Santos. Éder Santos, né? Você deve conhecer ele, né? E eu fiz um curso sobre segurança portuária, cara, né? E aí foi falado sobre as complexidades de porto, legislação, que tem legislação específica para porto, eu não sabia, né? Um negócio, coisa de louco. Aí eu falei, cacetada, cara. Então o GR não é tão simples para quem imagina que GR... não, vou mandar um caminhão lá para porto e blá, blá, beleza. Não, é muito mais complexo. É muito mais complexo. Aí tem a polícia aduaneira. Exatamente. Você tem forças policiais específicas da área portuária. Que eles atuam, eles que mandam, eles mandam na área portuária. As pessoas não têm noção disso, Kleber. Eu, particularmente, eu sabia por conta do meio militar, mas eu não sabia a exatidão da atuação da força policial portuária, né? Aí o pessoal entende, é a Polícia Federal que cuida. Não, não é a Polícia Federal, é a Polícia Portuária mesmo, né, cara? É interessante. E aí, você tem alguns mecanismos legais que legislam acerca desse processo, e aí você tem a certificação que favorece o operador ali, para ele poder ter, é como se fosse uma chancela de qualidade, né? É como se fosse uma ISO específica para essa operação. Então, o cara que tem a certificação OEA, que é o operador aduaneiro, o operador econômico autorizado. Exatamente. Cara, é como se ele fosse um operador VIP, né? Então, por exemplo, chega eu e você, dois bocó que chega lá para poder fazer uma operação, fila ali, ó. A fila tá grande. É aquela fila que você vai parar. Se você tiver essa certificação, você pega uma fila menor e o seu fluxo, por você já estar ajustado ao processo de segurança, prevenção, ele é acelerado, né?
E aí, cara, com esse aumento de exportação, importação, vem a pergunta, Kleber. Como que está sendo a rotina das transportadoras, né, para evitar contaminação de carga com drogas, cara? E aí eu vou falar o seguinte, cara, eu já tive problema em algumas operações de pegar, só para ilustrar aqui, Anor, imagina que o caminhão chega, ele deveria dar entrada na área portuária X hora, ele chega 10 minutos atrasado, você já não acessa mais, né? Exatamente. Você não acessa mais a área portuária. Aí você tem que ir para um pulmão e esperar. E aí esse transportador, na ocasião, mandou para um galpão dele e olha a dinâmica que os caras usaram, né? O modus operandi. Eles tiraram os pinos da porta do container para não romper o pino lacre e o lacre normal da empresa. Deitaram com um selo especial para poder deitar essa porta sem quebrar o pino lá. Tiraram a carga, enxertaram a droga, colocaram de volta, pinaram de novo as portas e, cara, como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. E na ocasião a gente fez um trabalho de inteligência que a gente achou interessante, né? E a estranheza de ter... Pô, cara, dava para o caminhão chegar, por que ele não entrou? Por que foi direcionado para uma área de pulmão que não estava aventada no escopo da viagem? Opa, cara, e aí a gente já sabia que estava tendo essa questão das drogas, né? Pô, cara, vamos fazer o seguinte, cara, vamos errar para mais, vamos mandar o Denarc lá para acompanhar essa operação. Cara, quando abriu o container, cara, tinha muita droga lá dentro, Kleber. E aí vem a pergunta, cara, como que a gente trabalha com esse processo, Clebão? Ah, exatamente, né? Hoje o transportador que ele está com a OEA, ele já está à frente já de muitos transportadores. Luz, né, dá para contar na palma da mão os transportadores de Santos que concluíram a certificação, porque é complexo, né? Muitos deram entrada, tá? É normal, muitos deram entrada, mas os que concluíram a certificação que é o mais difícil, porque ela é muito complexa, né? Você tem que ter o histórico de muita coisa, de contratação, de onde você armazena cada documento, né? O fluxo de cada operação. Porque, na verdade, a Receita Federal ela fez isso para você ter a rastreabilidade da operação. Só que, infelizmente, ainda temos alguns gargalos, né, nessa operação, porque é uma operação muito complexa, né? É uma operação que, quando o container ele vai ser retirado, ele está vazio ainda, tá? Ele vai ser retirado, já se tem a informação para onde que vai esse container. Porque você precisa armazenar, você precisa garantir a vaga daquele container num navio específico que vai para um país específico. Então você já tem a informação, e esse é o problema no Porto de Santos. A informação, ela está distribuída em muita gente sabe. Então o que acontece? Às vezes a contaminação... ela não está quando você carrega, depois que você carrega. Muitas vezes a contaminação ela foi feita antes de você. E o transportador que tem a OEA, ele vai lá, ele chega no terminal para carregar o vazio, o container já está contaminado na área técnica, né? Porque existe algumas formas. Né? Existe algumas formas de você contaminar o container. Primeiro, você pode ir na área técnica, que é onde fica o compressor do container reefer, né? Que normalmente se contamina carga, né, em containers reefer, né? Tem um container também tradicional, que é uma modalidade... Só explica para nossa audiência o que é um container reefer. O container reefer é um container refrigerado. Então ele vai deixar ali a temperatura até menos 30, né? Ou congelado ou refrigerado, para fazer a transferência, né, de produtos alimentícios, né? Carne, frango, suco, que mais remédio, que mais você precisar, você vai colocar. Então você tem a área técnica para você colocar a droga, que muitas vezes o transportador não sabe, ele tem a OEA, ele controla, só que ele foi vítima. Por quê? Porque já contaminaram o container, porque já sabem para onde aquele container vai, na área técnica, que é no compressor. Ninguém vai fazer uma vistoria, porque não é fácil de fazer uma vistoria. E é uma quantidade menor que se coloca de drogas. Então são históricos que a gente já tem dos nossos clientes. Eu tenho a possibilidade de pegar o container lá, abrir o forro do container, que é o mais tradicional, colocar no forro do container, tira a espuma, coloca a droga também, e pode ser feito também container vazio. Porque muitas vezes a gente olha assim, não, eu só quero o container carregado, monitorar o container carregado, mas não. O OEA, ele obriga você a controlar o container vazio. Você tem que lacrar esse container, garantir que esse container chegou lacrado no destino,
tá? O embarcador que deveria Seria a deslacrar... responsabilidade do armador, ô Kleber? Exatamente, exatamente. Na verdade, assim, o armador que deveria fazer esse controle, só que ele não tem a gestão. Porque a gente tem muito deputy, né? O deputy lá que a gente chama em Santos, são diversos, os deputy são terminais só de container vazio. Então o armador liga para o deputy, vê onde tem um container dele disponível e ele direciona aquele transportador para pegar. Ele pega no débito, ele leva pro embarcador, o embarcador carrega com o produto. Se o container já estiver contaminado, o embarcador não vai saber. Sim. Ele não tem o filho ali para conseguir saber se está contaminado ou não. Carregou com essa carga, ele vai para o porto, muitas vezes ele pode ir direto. Se ele não tiver contaminado, faz a contaminação, o exemplo que você deu, ele pega essa carga, muitas vezes ele pode usar o que tem, né, no mais cotidiano lá embaixo, lá, é utilizar um lacre, né, clonado, então ele tira uma cópia do lacre, exatamente, que ele está lacrado, chega lá, ele quebra o lacre, ele pode contaminar a carga, e mandar a carga, e lacra com o original, né? Muitas vezes o motorista pode estar envolvido e tudo mais. Ele dá lá o lacre, porque não tem uma conferência, né? Porque muitas vezes, o que a gente fala, né? Se cada um tivesse a sua responsabilidade, seria mais fácil. Se chegasse no embarcador, de vez de dar o lacre na mão do motorista lacrar, o conferente conferisse se realmente é o lacre, porque o lacre ele muda, eles fazem a máquina 3D, que é um lacre todo de plástico, e muitas vezes assim, ele olha o visual... É grotesco, é grotesco. Tá? Você consegue, mas quando você pega o peso é diferente, o material é diferente, então poderia ser identificado, né, algum possível fraude ali. Então o que acontece? Se cada um fizesse a sua responsabilidade, desde o armador, desde o embarcador, desde o transportador, iria evitar muito, né, essa parte de tráfico de drogas. Só que, infelizmente, né, devido à logística, às vezes o pessoal quer ganhar agilidade e acaba burlando, né, algumas etapas. Aí é onde acontece a contaminação. Quando você fala lá, né, da porta que foi retirada, no Porto de Santos já tem alguns anos que mudou o formato de fazer o container, né? A dobradiça está sendo interna, os novos containers. Internalizado. Exatamente. Por quê? Porque antes tinha o problema também de desviar carga. O pessoal parava... Em 15 minutos eles conseguiam tirava um pouco do produto, fechava de novo e mandava para o terminal de destino. Só ia descobrir um roubo lá no destino. Já tá Exatamente, entendeu? Então não tinha. Então aí começaram a mudar, né? Os embargadores começaram a mudar. Na hora de construir o container, começaram a colocar uma dobradiça interna para evitar exatamente isso. Então hoje a maioria dos containers novos, todas as dobradiças internas para evitar, mas ainda tem muito container, cara. Estamos falando de milhões de containers espalhados no mundo. Que eu não sei, não consigo nem te dizer quando que esses containers mais velhos vão parar de Qual a vida operar. útil de um container? Cara, vida útil, eu vou te estimar que eu já vi container aí de mais de 15 anos de idade. Sério? Já. Porque no container... Aguenta? Aguenta. No container, o container, ele tem a data de fabricação, né? Ele tem um numeral, um chassi. Então hoje você tem container aí de 10 anos, 15 anos facilmente. Entendeu? Eu não sei te dizer assim exatamente quantos anos pode durar. Mas contando em mais de 15 anos você tem. Legal. Você tem. Cara, Não, caramba, Porque na verdade, o que acontece? Container, muitas vezes ele chega num lugar, ele pode ficar ali, coisa ali de 5 anos em um país. Entendeu? Facilmente. Porque ele pode ficar só fazendo cabotagem, a cabotagem. Entendeu? Ele fica fazendo a cabotagem ali, depois pega esse container e manda para fora. Então, ou ele chega num lugar que já aconteceu muito, às vezes você pega container e fica 1 ano, 2 anos parado dentro de um embarcador, assim, armazenando produto. Não, eu já fiz parte de operação de gestão de container, né? E assim, os caras perdiam os containers, né, velho? Incrível, cara, é verdade. Aí outra situação. Por exemplo, tinha uma unidade fabril lá, por exemplo, no Mato Grosso, né? Aí ele tinha necessidade lá de 10 containers. Aí o que o cara fazia? Ele pedia para a unidade do Goiás. Ó, Goiás, tem aí 10 containers? Tem container. Manda para mim os 10 containers. E ia lá os 10 containers do Mato Grosso. Só que a gente tinha 10 no pátio e não sabia. Exatamente. Falta de gestão. Então, assim, a desgraça da planilha Excel, né, cara? A Excel revolucionou o profissional, mas também derruba, né? Então, aí... Isso é
prático que você devia, legal. Mas a primeira dica foi dada, né? Eu acho que o embarcador que trabalha com riff, a primeira coisa é contratar um cidadão lá para pelo menos ver fazer Cara, ver o lacre, ver a vistoria. fazer o cheque do frio, do aparelho de frio, né? Fizemos um projeto, né, recentemente, tráfico de drogas do Paraguai. Eles estavam trazendo, né, droga do Paraguai aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, São Paulo. Uhum. E a gente teve que desenvolver um projeto, né, desde a utilização de lacre eletrônico, né, cão farejador, a gente conseguiu, né, desenvolver. Não andou nesse projeto por conta do próprio cliente, mas a gente conseguiu desenvolver para conseguir pegar, porque hoje quando a gente fala assim, no Brasil a gente consegue atuar normalmente, agora passou a fronteira é muito difícil. Muito difícil. Então, assim, a gente fez um projeto, né, utilizando tecnologias para conseguir controlar o tráfico de drogas vindo do Paraguai também, porque a gente tem uma quantidade muito grande de drogas que vem. E, infelizmente, o transportador que acaba sofrendo ali, muitas vezes, porque ele não sabe, contratação de terceiro e tudo mais. Tu tocou num ponto aí, uma palavra-chave chamada tecnologia, né? E a gente sabe da complexidade que é uma operação de transporte internacional marítimo, ou até mesmo a cabotagem, né? Quais são os desafios, quais são as dificuldades de tecnologia hoje para utilizar a tecnologia nesse modal? A tecnologia é o que a gente fala, que a gente a gente tem que se adaptar à operação portuária, né, com as tecnologias que a gente tem. E hoje quando uma carga, né, vem de fora, ela vem despreparada, né, ela não vem pronta para ser transportada no Brasil, a não ser que você desenhe algo, né, internamente com a ponta, né, de mandar já preparado, mas dificilmente isso acontece. E quando chega no Porto de Santos, a gente tem uma limitação muito grande. A gente tem uma limitação muito grande de chegar a ter acesso à carga. Ah, não, eu quero customizar um equipamento, né, para ter a rastreabilidade da carga, não do container. Não consigo, entendeu? Você não pode abrir um container, você não pode ter acesso à carga, entendeu? O container tem que estar lacrado, tem que chegar lacrado, entendeu? Então você tem que utilizar, tá bom, o container está aqui, aonde que eu vou colocar as tecnologias? Muitas vezes vai no veículo, vai na carreta, aí vem, né, o que a gente fala, né, de estudo ali da operação portuária. Eu sei que se levarem o container, normalmente vão levar o reboque junto, então eu tenho que esconder de repente um rastreador ali móvel de uma forma que fique entre o equipamento e o container. Pô, Cleber, mas por quê? Para não ter acesso, entendeu? Então você tem que ir estudando aonde vai colocar, mas infelizmente isso não acontece no Porto de Santos. Infelizmente a contratação de terceiro, né, muito embarcador, muita seguradora acaba sofrendo pela falta de mão de obra especializada lá em gerenciamento de risco, porque muitas vezes na pólice vem escrito assim, ó, tem que ter uma isca eletrônica. Aonde eu vou dar? Ah, não, dá na mão do motorista. Aí não dá. Mas é o que acontece, 90% dos clientes que eu vou, é o que acontece. Porque o que acontece? Ele não tem mão de obra para fazer uma lógica reversa, ele não tem mão de obra de colocar, porque quando você vai colocar, ele não está na base dele. E a KS não tem um funcionário lá dentro ainda para fazer isso para os outros? Hoje nós temos. Olha só. Hoje nós temos. Os nossos clientes, a gente trabalha de uma forma diferente. Então, o que acontece? Hoje precisou fazer alguma coisa em Santos, Guarujá, eu consigo deslocar alguém para ir fazer um trabalho diferenciado. Mas aí eu acho que tá uma oportunidade de negócio para vocês. Exatamente. A levar isso para as empresas de tecnologia e gerenciadora de risco. Ó, cara, eu tenho lá um PA que eu posso fazer a implantação do produto para vocês. Exatamente. Ó, a gente já faz. Depois eu cobro o meu royalty. A gente tem algumas parcerias que já faz isso. Depois eu cobro o meu royalty. Então, o que acontece? A gente trabalha, né, para nossos clientes, a gente trabalha para atender dessa forma, né? Só que muitos transportadores, eles não têm mão de obra e não fica claro para eles numa pólice, porque muitos não sabem nem fazer uma leitura de uma pólice para entender, né, qual o maior risco dele ali no dia a dia. E quando a gente fala também, né, de tecnologia principal, a gente tem uma região muito complicada em referente à manutenção. Porque o que acontece? Lá, cara, em Santos, praticamente 80% das rodovias estão com buraco. As rodovias, né, a área portuária é muito crítica, tem muito buraco, muita lama, muito pó, muito grão, porque assim, é muito material que aí fica açúcar do açúcar. país, né? Exatamente. Aí o que acontece?
O rastreador que normalmente iria durar ali 1 ano, 2 anos sem uma manutenção preventiva, quando chega lá para trabalhar na operação portuária, ele não aguenta, porque é muito buraco, agride muito a tecnologia. Aí o que acontece? A gente começa a ter problema de desengate, problema sensor de porta, por conta da condição da área portuária. Que é diferente quando você vai carregar num CD, quando você vai pegar uma rodovia, uma Bandeirantes, uma Anguera, que já está preparada, entendeu? Então, quando você chega na área portuária, acaba complicando um pouquinho. Eu tive um exemplo com relação à operação portuária com tecnologia que eu realmente me apavorei, cara. Desespero, né? Nossa, não, assim, nós fizemos um projeto para maquinário interno lá do porto, que é aquelas pá carregadeira Sim. que os caras botam com aquela grua dentro do navio lá para Tirar a pra grama, empurrar, E juntar. exatamente. E era uma quantidade considerável de máquina. E ela estava muito naquela parte de defensivo agrícola, ureia e lá. Cara, quando nós fomos implantar o projeto, as máquinas eram tudo novas. E uma máquina daquela lá, ela é robusta, velho. Porra, a lata da máquina que lá é, sei lá, tem parte da lataria daquela máquina. Sei lá, de 2, 3 polegadas tem uma peça daquela. E aí foi implantado os equipamentos e a gente já tinha feito assim uma prévia que a gente precisava fazer uma situação diferente, até mesmo por causa da ureia, por causa da maresia, que corrói tudo, né? Bom, resumindo, 6 meses depois eu fui lá ver como é que estava a operação. Aquelas máquinas que eram novas, elas estavam simplesmente acabadas. Destruídas. Exatamente. Não era destruída de batida. Aí que tá o detalhe. Ela estava corroída, corroeu as Puxa, O sal, o sal, a ureia, então assim, é de uma complexidade absurda. O assim. fio fica com zinabre do rastreador. Nossa, muito é bem complexo. Tem um detalhe, quando eu estava atendendo, você sabe de qual que é a operação que eu cuidei lá na BR uma época? E era cuidados corporais, né? Era a principal conta que nós tínhamos lá. E aí, para homologar um pátio de um transportador numa área portuária lá no Rio de Janeiro, ele achou interessante, né? Ele falou, pô, tô tentando homologar o meu pátio aqui para Porto Seco, mas a Receita não me homologa. E olha só que engraçado, né? Aí o guarda é uma coisa fora de série, né? Eu falei, vem cá, vamos andar. Eu comecei a olhar. Ele, o que você tá fazendo? Eu falei, tô fazendo análise. Eu falei, não tô entendendo. Eu falei, você vai entender. Enfiei o dedo no meio do solo dele. Na hora que eu tirei melado de água. Eu falei, broca toda a área de armazenagem de container. Isso foi um dos detalhes, né? Mas foi crucial. Broca o piso aqui, em vez de você deixar do jeito que você está, a umidade e que você tem no ar somado com a umidade que você tem no seu solo aqui, especificamente nesse terreno, impedem que o pessoal te homologue. Aí ele falou, mas eu não tô entendendo. Eu falei, vamos lá. Aí a gente foi olhar os containers, né? Eu falei, olha os containers de base que estão deixando armazenado aqui. Esse daqui tem quanto tempo aqui? Ah, esse daqui já vai para uns 6 meses, tá aqui parado e o pessoal não tira. Eu falei, tem foto dele quando chegou? Como assim foto? Eu falei, você tem que ter registro de como chegou o teu container aqui, né? Para área de armazenagem, não tem que registrar? Tem que registrar. Né? Aí eu falei, não tem. Eu falei, então, esse é um outro detalhe que você não tem. Mas eu te garanto que ele não estava tão danificado como está agora. A umidade está desgraçando, cara. E aí, a carga que está carregada dentro do seu container, se ela fica exposta a essa umidade que ao tempo passado transpõe-se para dentro do container, prejudica a carga embarcada. Sim. Ele conseguiu depois, ele brocou, melhorou alguns detalhes de segurança patrimonial que a gente orientou. A Receita Federal foi lá e homologou como Porto Seco, cara. Caraca, cara. E o interessante Detalhe. foi... Aqui, né? Eu deixei coisa de 10 segundos dele, onde eu tirei, cara, o dedo do meu lado de água. Então, eu falei, não vai homologar mesmo, cara. A área portuária em si, né? Ainda mais em Santos, lá você pega, era tudo mangue lá. Então, se você pega qualquer lugar que você vai trabalhar, cara, o solo não ajuda, entendeu? Eles arrumam um pedaço da área portuária. No mês seguinte já tá com buraco, porque afunda, é normal, porque ali era tudo mangue, né, em Santos, São Vicente, era tudo mangue, foi sendo aterrado, normal,
aterrou e se construiu o Porto de Santos. Entendeu? E acaba complicando muito essa parte aí no material em si, né? Como o Anor falou das máquinas, tudo, cara, tudo se danifica mais rápido lá. Entendeu? Então é o rastreador, é a isca eletrônica que vai ser utilizada, os equipamentos, né? O caminhão em si, o reboque que é muito utilizado. Então, assim, tudo se danifica mais rápido. Então a gente tem que ter um tato maior, a gente pede uma parceria muito grande, né, das empresas de tecnologias, porque tem que ter um trabalho diferenciado, tem que ter uma qualidade melhor, né, no material utilizado, até mesmo para ter uma durabilidade maior no Porto de Santos. Ô, Kleber, e deixa eu perguntar, cara, como todo processo que envolva segurança, o sigilo das informações ele é crucial para o êxito da operação, né? E aí vem a questão da SI, que é a segurança da informação. Hoje a gente está norteado aí por uma série de legislações que foram mensuradas inicialmente na Europa, né? E que migrou para o resto do mundo, por exemplo, a LGPD. A LGPD começou na Europa e aí foi uma impositura regional que falou, ó, o país que quiser continuar trabalhando conosco tem que se adequar. E aí o Brasil começou a se adequar com base na lei criada de proteção de dados lá na região da Europa, né? Inclusive mandar um abraço aí pro pessoal da área de proteção de dados, né? Que até esses tempos atrás eu participei de um evento voltado, né? O guarda falando sobre proteção de dados, né, cara? Nós vamos ter episódio aqui, né? Proteção de dados. Nós vamos ter um episódio com proteção de dados. Né? E aí, o que acontece? Dentro da operação portuária, cara, como você analisa o sigilo das informações, o tratamento dos dados, a acessibilidade dos personagens no teatro de operações, para que a gente tenha diluída e diminuída, assim por dizer, essa exposição, porque acaba afetando diretamente o êxito de todo o processo, né, Kleber? Como você analisa esse processo, cara? É muito complicado, né? Quando a gente falava de sinistralidade no passado, muitas vezes, muitas quadrilhas, né, elas ficavam em beira de rodovia, olhava pro caminhão e falava assim, ó, eu acho que tem alguma coisa boa naquele caminhão e vou roubar. Ia lá, abordava o caminhão, se fosse alguma coisa boa, levava, se não fosse, abandonava e vida que segue, vamos pro próximo e assim. Hoje em dia já não, hoje em dia a gente sabe, aí já mais do que claro que, assim, hoje só tem o roubo, né, a sinistralidade, por causa que se vaza informação de algum lugar. E no Porto de Santos, devido, né, a estrutura, né, que tem, né, devido os players que tem no mercado, desde o armador, desde o despachante, o transportador, o motorista, o conferente, são todas pessoas que têm que ter acesso à carga. Esse é o grande problema. Porque A hoje, carga é documento, né? documento, exatamente. Hoje o que acontece? Você não consegue transportar, você não consegue fazer nada se você não tiver a documentação. Então, como um é interligado com o outro, então o armador ele chegou, ele está chegando, o navio está chegando lá com 300 containers, que quem vai tomar conta é o despachante, que o Anor lá que é o despachante, ele vai tomar conta, ele tem que ter acesso a essas 300 documentações. Então ele vai chegar um documento, né, que vai estar descrito lá peso, produto, valor, tudo mais, destino, tá? E sempre até antes do avião atracar. Exatamente. Muitas vezes, 20 dias antes, você já tem essa documentação. Exatamente. E esse é o grande problema. Tem tempo para planejar. Tem tempo para planejar. Então, você sabe qual terminal que ele vai ficar armazenado, entendeu? E muitas vezes ali, quando você para ali, e essa informação por investigação já foi pego diversas quadrilhas em Santos, devido a essas informações vazarem, e nas investigações eu falo assim, cara, não foi no transportador, né, que vazou essa informação, foi no próprio despachante, no próprio armador, em funcionários vazando um pacote de dados, já foi pego com quadrilhas, pacote de dados, folhas, são BLs, né, são documentos, né, com 500, 600 folhas, que quem tem essa documentação é o próprio armador, né? Antes do navio chegar, e já estava com as quadrilhas. Então o que eles fazem? Eles começam a olhar qual é o container que me interessa. Eles começam a olhar qual é o fabricante. É um fabricante aqui de marca esportiva, então é um tênis que eu quero, qual é o peso. Eles começam a pegar aquela documentação, analisar e falar assim, é esse container que eu quero.
E muitas vezes o que eles podem não ter informação, que aí é o pulo do gato, na verdade é o quê? É você blindar a operação transportador. Porque se não vazou do transportador, vazou do armador, aí você vai utilizar tecnologias a favor, né, ali para proteger esse container, proteger essa mercadoria, se caso tiver um sinistro, tá? Agora, quando a informação, né, chega no transportador e acaba saindo do próprio transportador, do próprio conferente, do próprio motorista, aí acaba dificultando um pouquinho mais, porque aí todo mundo já sabe qual a tecnologia que está sendo utilizada, a principal, redundância, se a isca foi entregue na mão do motorista ou não, aonde que está essa isca, então acaba dificultando mais. Então, o que a gente sempre fala, né, nos nossos clientes é o quê? Cara, vamos limitar as informações. Então, antigamente era normal você abrir uma planilha de programação e você olhar, ter todas as informações, container, produto, valor, horário que vai carregar, quem vai carregar. E como é uma operação que ela é pontual, não tem atrasado. Exatamente, não tem. Você, olha, o agendamento dele é das 9 às 10, então das 9 às 10 Daí ele vai estar lá. É. Então, ou ele vai. Garantido, É né? garantido. Garantido. O banheiro não precisa chegar lá às 6 horas da manhã, porque ele não vai, 6 horas da manhã ele não vai estar lá, ele vai Não chegar tá aqui. 10 para as 9. Exatamente. Ele vai chegar para 10 para as 9, não vai chamar nem atenção, ele fica lá, viu o caminhão passou, entrou, vai esperar sair e vai fazer a abordagem. Então, o que acontece? A gente sempre orienta, né, para os transportadores, assim, a informação ela pode até vazar, tá? Mas não vamos deixar vazar dentro do nosso ambiente. Sim. Se ela vazar, ela não, quando tiver uma investigação, vai estar lá para cima, não vai estar aqui na ponta, porque a gente sempre fala, o transportador vai ser o elo mais fraco do processo, entendeu? Então, o que acontece? Vamos blindar essa operação. Quem tem que ter acesso a essa planilha? Vamos começar a limitar acesso a essa planilha. Então, o Maia, ele faz a programação. Ele tem que saber peso. Origem e destino, o Maia só vai saber peso, origem e destino nessa planilha. Eu não tenho que dar todas as informações para o Maia. Eu não tenho que dar todas as informações para o Maia. E assim a gente está fazendo dentro dos nossos clientes, tentando, né, via sistema ou via planilha, que tem cliente que ainda utiliza a planilha até hoje, limitar isso, entendeu? Falar assim, isso daqui você não enxerga, isso daqui você enxerga. Entendeu? Então, aí você começa a limitar e você começa a blindar um pouquinho mais a operação. O gerenciamento de risco vai fazer alguma coisa, eu não preciso falar que eu vou colocar uma isca eletrônica, que eu vou colocar uma escolta, eu não preciso falar. Você me dá a programação e eu faço o planejamento para você. Sim. Eu vou pedir a escolta, qual empresa escolta? Eu vou determinar com a diretoria quais empresas que a gente chama. Então, essa daqui eu chamei essa hoje, vou chamar essa amanhã, eu não vou deixar vinculado, né? Então, o que acontece? Começo a blindar e ser o fator surpresa. Então a gente tem que chegar e ter o fator surpresa por causa do vazamento de informação na operação portuária. E tem histórico? Os roubos de container, eles são do portão para fora do porto ou tem histórico de roubo de container dentro do porto? Tem histórico. Poucos, mas tem histórico, por conta de vazamento de informação. Tivemos alguns históricos lá de vazando senhas, né? Porque antigamente nem o operador portuário ele pensava nisso. Antigamente eu tinha uma senha do operador portuário, que se eu desse para o Maia ia lá no computador dele, acessava, conseguia ter acesso a toda a documentação. E pior, eu conseguia mudar o agendamento. Então, assim, o Maia, ele foi lá, eu programei um caminhão, que ia ser o Joãozinho, com a placa ABC 1234. Às 10 horas. Às 10 horas. Tu botava outro para ir buscar as 8. Botava outro para ir buscar as 8. Aconteceu em alguns terminais em Santos. Imagina. E isso estamos falando de containers, de tirar 3 containers de videogame lá de dentro, de eletrônico, televisão. Teve muita coisa no Porto de Santos que aconteceu isso. Claro que não chega nem perto ao roubo de carga, né? Porque quando você tem senha, você vincula, investiga, a senha é sua. Por que você determinou? Aí descobre que... o log, né? Não, descobre que aquele funcionário não tinha isso. Descobre que aquela senha era do funcionário que saiu 6 meses atrás. Sim. E continuavam usando. Nossa! Então não tinha objeção. Aí começou a utilizar o certificado digital para vincular tudo. Então, assim, cada um que vai ter senha ao terminal, você tem que ter o certificado digital. E isso aí os terminais foram blindando, né? E foram amarrando. Hoje a gente praticamente não. O risco é nulo, né? Mas pode acontecer, mas tá menos exposto por conta dessas certificações, né, de garantir de não ter como acessar, como mudar um agendamento, como pegar qualquer coisa, né, pelo site, porque era feito tudo via site, você não precisava de documentação. Quando você vai no porto carregar, você não precisa da documentação física.
Era no site, você faz o alinhamento, você faz todo o procedimento, ele entra, pega o container, sai, a documentação física é para fiscalização. Ele não precisava apresentar no terminal. Sim. Então ele carregava, saía, e é onde aconteceu algumas vezes, em alguns terminais diferentes no Porto de Santos. Muito bem, vou te falar que é uma complexidade danada, viu? Não, deve ser. Então, eu vou falar para você, cara, trabalhar em área portuária é verdadeiramente um jogo de xadrez. Cara, e é muito difícil, né? Porque lá a gente não tem só. Além da gente ter muito terceiro, a gente tem as cooperativas, né? Pois é, isso que eu Que é um grande desafio. Como é que uma operação tão complexa assim, como é que fica uma carga spot assim? Como é que você vai botar um motorista lá que não conhece o processo? Porque tu tem que ter o mínimo de conhecimento do processo, tem que saber que tu tem horário, tem que saber a documentação que tu vai utilizar, tem que saber os modus operandi de um porto, que eu imagino que a segurança, ela tem algum padrão de segurança de procedimento. Eu sei porque quando essa situação que eu citei, eu não conseguia entrar no porto. Eu tive que ir comprar um EPI específico para mim entrar lá dentro, né? Então eu tive uma lojinha, ela já fica os caras lá na lojinha lá, porque eles já sabem que sempre, vai ter alguém. Um dia vai ter um ANOR lá, porque não vai levar o documento, não vai levar o capacete, não vai levar o capacete, botina, o colete, exatamente. Então assim, tem todo um procedimento aí de operação. Como é que fica esse transportador spot? Na verdade, assim, a contratação que a gente fala muito lá de terceiro, né? Então, hoje no Porto de Santos, os profissionais que estão lá, né? Os terceiros que estão lá, eles normalmente já são da área portuária. Por quê? Porque você tem que ter um equipamento específico para carregar container. É diferente do graneleiro, né? Que ele pode carregar grão, ele pode carregar uma bobina, ele pode carregar diversos produtos, só que não, o container ele tem que ter um equipamento específico. Então você já começa a ter um nicho ali de profissionais para você ir buscar. Só que o que acontece muito, né? Devido a... Aproveita só o cavalo do cara, o cara vai engatar numa... Pode engatar na sua carreta, tudo mais, ou ele tem a carreta dele. Só que o que acontece, né? O mercado em si, ele sempre vai buscando redução de custo, né? Os embarcadores, normal, eles vão apertar, eles vão buscar redução de custo. E eles começam a aceitar algumas coisas que antigamente não se aceitava. Então, antigamente, você para carregar, né, um produto específico, você tinha que ter um veículo frota, um veículo capacitado, um motorista treinado, um motorista CLT, só que isso acaba encarecendo o frete. Aí o que acontece? Tem a transportadora do Joãozinho, que ele vai lá, que ele é mais barato, só que ele não tem o frota. Ele trabalha com terceiro. Então ele não tem um investimento, né? Ele não tem uma estrutura por trás, então ele consegue baratear o frete dele. E automaticamente o embarcador começa a mandar carga para ele. Aí onde tem alguns problemas, porque você não tem um perfil de contratação certo, você vai pegar aleatório. Então hoje eu posso chamar o Kleber, amanhã eu posso chamar o Anora, no dia seguinte eu posso chamar o Maia, porque eu não tenho fidelidade nesse transporte. Entendeu? Eu posso transportar muitas vezes, né, para o mesmo transportador, só que você não tem uma fidelidade, porque quem paga mais, o motorista ele acaba indo, porque como ele é o dono do caminhão, ele tem o equipamento dele, ele acaba migrando, né, para as transportadoras. E isso acaba sendo um problema, porque nessa falta de equipamentos, né, de motoristas, acabam entrando as quadrilhas, porque eles sabem da vulnerabilidade, eles montam lá um equipamento, pegam um motorista lá que já foi aliciado e falam assim, ó, pode ir lá que em algum momento esse transportador vai chamar você para carregar. Aí ele vai carregar um café, ele vai carregar uma carne, ele vai carregar diversos produtos que é atrativo para o mercado, entendeu? Um fertilizante, ele vai acabar carregando e é onde acaba tendo a chave na mão que a gente chama, né? Que é aquele roubo que não foi roubo. É um problema violento no nosso mercado. Exatamente, que foi montado, por quê? Porque a pressão é tão grande de redução de custo, a carga tributária aumentando, e é normal os embarcadores ir buscar redução, e ele acaba indo buscar a redução onde? Na logística, que acaba sendo a pernada mais cara dele. Ali na indústria ali é o transporte, a armazenagem, então ele acaba buscando ali, ó, onde que a gente vai buscar redução? Não, vamos abrir aqui o player do mercado, vamos tirar o frota. Muitas transportadoras trabalham com frota lá, eles obrigatoriamente eles trabalham com químico, porque o químico sim, ele tem uma fidelidade, cara, não posso carregar o terceiro, porque o caminhão tem que ter um caminhão capacitado, novo, então ele tem uma preocupação com o meio ambiente, por conta de acidente e tudo mais, você acaba, né, direcionando ali muito forte. Exatamente, você acaba direcionando para um grupo que quem não tem caminhão frota não consegue atender, agora o restante das cargas não.
acaba caindo, né, no geral. E o que acontece? Cada dia que passa tem mais transportador em Santos, porque hoje para você abrir uma transportadora você não precisa de caminhão. Você precisa ter o conhecimento. Você contrata um sistema ali De gestão. R$ 100 para gerar um CTE, você abre um CNPJ, bota um computador, uma internet, muitas vezes não tem nem escritório, tá? No teu próprio quarto E você faz isso. virou um transportador. Sim. Começa a pegar frete. Claro, se tem um investimento, porque você tem que pagar frete motorista, tudo, mas você vira um transportador muito rápido em Santos. Então, o que acontece? Esse é o nosso desafio. É muito transportador entrando no mercado, só que eles não estão sendo capacitados, muitas vezes, nem para o gerenciamento de risco. Eles vão lá, eles pedem uma pólice, a corretora dá uma pólice na mão dele, fala assim, cara, segue. E muitas vezes ele vai trabalhando, ele não averba a carga, ou que a gente fala assim, pô, você averba a carga, mas você não segue sua pólice. O que adianta você pagar o seguro? Verdade. Você está pagando seguro e você não está tendo cobertura. É normal, tá? E isso é algo... Por ignorância. Cara, é muito normal. Quando a gente visita os clientes em Santos e começa a auditar o processo, cara, você não vai ter cobertura. Para. Ou você... E muitos só não... Né, Kleber? Eu pago o seguro para Exatamente. Só que muitos vêm nos procurar... Tá pagando para nada, sinto dizer isso. Exatamente. Só que muitos vêm nos procurar na dor. Quando acontece o sinistro... Kleber, a seguradora negou, cara, o que a gente pode fazer? Eu falo, não pode fazer nada, você vai ter que chamar seu cliente aqui, pagar 200, 300, 400 mil de carga, vai negociar, pagar com frete para ele, se você quiser manter. Ou você abandona o CNPJ, vai entrar com uma ação e vai ver o que vai dar lá na frente, entendeu? Aí é quando a gente entra e acaba profissionalizando o trabalho dentro dos transportadores, né? Que a gente executar essa parte para eles, né? Para eles se sentirem seguros e falar assim, cara, eu posso seguir que eu vou estar coberto, né? Porque a gente tem que profissionalizar essa parte, né? Gerenciamento de risco, falta profissional em todas as áreas, na Baixada Santista em específico, porque assim a gente tem muito reduzidos os profissionais da área. Ô Kleber, e deixa eu te perguntar, cara. Você falou agora um gancho aí, né, sobre o gerenciamento de risco. Sim. Né? Pô, a gente sabe que não é por maldade, né? O cara todo mundo tem o sonho de ser dono do próprio nariz, né? E aí vem aquela questão, o cara estrutura lá, vamos imaginar que ele, que eu ouvi uma época atrás aí quando eu me aventurei a abrir uma empresa, né? Eu fui sócio, e aí teve gente que falou, não gasta seu 13º, ou sua indenização, né? A sua indenização. E muitas pessoas pagam, né, a indenização do trabalho e compram uma máquina ok, uma máquina i7, uma boa máquina de celular, coloca uma boa assinatura de internet, pega aquela sala da bagunça lá, o quartinho da bagunça da casa e monta o escritório da transportadora. Exatamente. XTPO que vai operar ali. Beleza. E aí ele, por ignorância do setor, porque é a vida inteira, cara, ele foi o sonho de ser dono do negócio e tudo mais, e ele se aventura conforme se aventou há pouco. Cara, e aí vem um detalhe. Daqui a um tempo deu certo, ou não necessariamente ele tenha dado certo, mas algumas transportadoras que operam esse nicho de operação, que é o portuário, ele sabe que tem uma demanda, porque ele tem a orientação do corretor, ele tem a visita, por consequente, de algum membro da seguradora, seja, dependendo da operação, vai até o próprio superintendente, diretor da seguradora, mas em regra ele vai ter, em algum dado momento, contato com o subscritor da conta dele, né? E aí o pessoal vai falar, você tem essas obrigações que te dão direitos e obrigações, né? Deveres e direitos. E aí entra um desses nichos, tem a questão do gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco. Alguns contratam aquele meia colher ali, que é o menino menor aprendiz, onde o governo paga metade e o transportador paga uma outra. Só que o garoto, ele é o meia colher. Ele não sabe o que é uma tecnologia e tudo mais. E muito embora ele pega o meia colher, manda lá para uma tecnologia, né, Nora? E o cara vem, faz o treinamento e volta, pelo menos, sabendo mexer no sistema. Mas é só no sistema. Exatamente. Ele não vai saber falar sobre a policy, fazer a leitura daquele documento,
estratificar os detalhes dessa apólice para compor um PGR da apólice dele e dar uma segurança. E aí vem a pergunta, cara. O que é mais interessante nos dias atuais, e aí você como um grande consultor hoje do nosso mercado, cara, é mais interessante você ter o seu setor de gerenciamento de risco quando se opta tê-lo organicamente ou tê-lo de uma forma terceirizada, se esquivando aí de uma série de ônus que a potencialidade de uma equipe orgânica te traria, né? O passivo trabalhista, o turnover. Qual que é o melhor dos mundos para você ter uma adequada gestão de riscos? Bom, mas assim, a primeira pergunta tem que sempre fala no transportador, né? Um cliente geral fala assim, cara, qual que é o seu negócio? O seu negócio é transportar carga. O seu negócio não é analisar a pólice, o seu negócio não é fazer gerenciamento de risco. Você tem que pegar e ter toda a sua energia e focar no transporte de carga. É atender o seu cliente com excelência, dar um flow-up da operação, entendeu? Falar para ele, né, os riscos que ele tem de repente de um atraso, de uma demora no carregamento, é você acompanhar e garantir que esse container vai sair do ponto A, vai chegar no ponto B e vai atender a expectativa do seu cliente. Então, assim, hoje a vantagem da terceirização, né, do gerenciamento de risco é o quê? Hoje, vou dar um exemplo que a gente faz lá em Santos. A gente pega transportadores que não têm uma capacidade financeira alta para contratar um profissional de gerenciamento de risco, que hoje, devido à falta, né, do mercado, acaba sendo um alto custo para o transportador. Então, o que acontece? Eu consigo oferecer isso de forma compartilhada, porque muitas vezes o transportador, o pequeno transportador, ele não tem como ele investir nesse profissional. Aí o que acontece? Muitas vezes o próprio dono da empresa, ele faz análise da apólice. Às vezes ele pode até entender, tirar a dúvida com o corretor, ele pega um corretor às vezes muito bom, tá? Que tem muitos corretores, um bom parceiro, que ele não quer que o cliente se prejudique, tá? Ele vai explicar, ele vai entender, ele vai fazer da forma certa. Só que muitos acabam não tirando essas dúvidas, acabam não pegando. Ele pega a pólice e fala assim, não, eu preciso monitorar acima de X. E, cara, ele pega a primeira regra que ele achar que tá certo e ele vai usar aquela regra para tudo. Só que quando você pega lá, excedeu o limite, precisa pedir uma liberação excepcional, precisa fazer alguma negociação com a seguradora, você trava. Muitas vezes você chega aí onde entra a expertise de terceirizar. Hoje você vai pedir uma liberação excepcional, que é normal no Porto de Santos, você tem um limite ali de 3 milhões, só que daqui a pouco é um container de 6 milhões. É normal, é o dia a dia do Porto de Santos. Porque você nunca sabe o que está chegando, né? Qual o valor que vai chegar. Então, o que acontece? Quando cai isso aí, que você tem uma expertise já de mercado que normalmente se pede, você já direciona essa liberação para o seu corretor, né? Hoje a gente direciona para os corretores dos nossos clientes, já qual a regra, que a prática do mercado de Santos, não adianta você me pedir uma trava de baú, sendo que eu vou carregar em container, entendeu? Não adianta você pedir para que não tenha trânsito noturno, sendo que o agendamento do terminal ele só vai me liberar 3 horas da manhã. Sim. E eu não tenho gestão disso. Como que eu vou carregar 3 horas da manhã e vou ficar dentro do terminal? Não posso. Entendeu? Então a gente já direciona as liberações, até mesmo para facilitar para a seguradora. Sim. Acaba sendo mais fácil. E a terceirização acaba trazendo vantagens para isso. Por quê? O transportador ele não vai mais se preocupar com, não, eu tenho que ter. Porque quando você tem a equipe própria orgânica, eu não vou falar que é errado. É bom, né, você ter uma equipe orgânica, só que você, além da equipe, você tem que ter o coordenador, você tem que ter o gestor, você tem a equipe de RH que vai ter que demandar muito tempo na contratação ali, da busca daquele profissional, o treinamento daquele profissional, entendeu? E acaba dificultando. Então, as licenças tecnológicas. Exatamente, entendeu? Então, o treinamento junto com a tecnologia. Então, hoje, quando você terceiriza, eu já tenho essa estrutura já capacitada. Entendeu? Então eu só vou
jogando para dentro da minha estrutura, claro, quando o transportador, né, tem um perfil diferenciado, de repente é um grande transportador, a gente tem que fazer algo customizado, que a gente já tem, né, nos nossos clientes, algo customizado. Senão você consegue trazer uma forma compartilhada, uma redução de custo para ele, porque hoje eu tenho 24 horas de uma estrutura, para que ele vai ter 24 horas? Muitas vezes ele contrata um funcionário que vai trabalhar das 8 às 18, e depois das 18, quem é que faz cadastro? E muitas vezes não tem nem demanda de trabalho para isso. Exato, não tem. Muitas vezes ele fica ocioso, porque a gente tem transportador que tem 20 viagens no mês. É uma viagem por dia que o transportador tem, e ele está sobrevivendo com uma viagem por dia. Entendeu? Como que esse cara ele vai pegar e vai fazer, vai contratar alguém para fazer? Ele não vai fazer. E qual é o diferencial? O network que a gente construiu durante todos esses anos. Entendeu? Então chegam nas principais gerenciadoras, né, nas principais tecnologias, a gente tem acesso, tem poder de negociação, entendeu? A gente consegue barganhar algumas coisas que, se o pequeno transportador vai sozinho, ele não consegue. Sim. Então, quando a gente vai junto com o transportador, quando a gente precisa de acesso às gerenciadoras, né, que acaba dificultando, porque ele não paga um gerente de contas compartilhado, nem dedicado, ele não paga um coordenador, ele não, às vezes não tem um atendimento exclusivo. Como a gente já tem uma rede network montada, a gente já sabe para onde correr, entendeu? Eu tive problema de cadastro, eu sei para quem eu vou ligar. Eu tive problema de tecnologia, eu sei para quem eu vou ligar. Entendeu? Eu tive problema aqui, tem muito problema de pagamento de fatura em Santos, lá de cara que não paga a fatura porque esqueceu. Pô, cara, paga, que eu vou ligar lá e vou tentar resolver para você. Então eu tenho os caminhos para a gente ganhar velocidade, né, e resolver, né? Que a gente sempre fala, a gente é o elo, é o facilitador, entre transportador e toda a parte, né, de segurança e gerenciamento de risco. E isso é acessível para o transportador pequeno? Cara, demais. Essa robustez que você discorreu agora? Demais. Hoje eu posso falar assim, sem medo de errar, às vezes não tem transportador que não chega a pagar nem R$ 1.000 por esse serviço. Mentira. Exatamente. Porque é um serviço compartilhado, é o que a gente quis oferecer, um serviço compartilhado, e você acaba pagando conforme a sua demanda. Se você tem uma demanda maior, você paga mais. Se tem uma demanda menor, você paga menos. Que é a hora homem ali que você vai utilizar da minha estrutura, entendeu? Legal, então, cara. você vai pagar o que você utilizar na minha estrutura. Se você utiliza muito, você acaba pagando um pouquinho mais. Se você utiliza menos, você acaba pagando ali a base ali, né? Que é o inicial nosso. Nós falamos aqui muito de importação. A importação. E a exportação? A gente sabe que uma das grandes dores da exportação, por exemplo, vamos pegar uma carga a granel de grãos, né? Tem muito problema de contaminação dessas cargas. Só que essa contaminação ela vai ser vista onde? Lá no porto de destino. Qual as ferramentas e aonde você pode fazer uma gestão para não esperar chegar essa carga contaminada e condenar um navio inteiro? Exatamente. Na verdade, quando a gente fala da carga granel, é a carga mais crítica que a gente tem. O açúcar, grão, a gente tem muito desvio, né? Infelizmente, porque o que acontece? Eu tiro. Bota metade de areia. De areia. Cara, então, exatamente. O açúcar é o que mais tem. Opa. Soja é o que mais tem, porque você vai, infelizmente, com uma saca de soja, né? Você acaba pegando, vendendo, né, para algumas pessoas lá embaixo, que eles compram e levam para fazenda, leva para onde e para dar o levar. peso, os caras completam com areia. Exatamente. Porque hoje o peso, assim, a caçamba, né? Quando se diz caçamba, o graneleiro, é peso. Entendeu? Então, assim, ó, você saiu com 30 toneladas, você tem que chegar com 30 toneladas. É simples a conta. E o material é muito grande. Aonde você vai descarregar é muito material. Então, você não consegue ter uma rastreabilidade que aquele caminhão tombou, que caiu açúcar, só açúcar. Ou que caiu açúcar, areia e açúcar. Entendeu? Então você não consegue facilmente identificar isso. E outro detalhe, assim, por exemplo, o que os caras fazem também? Eles trocam o produto. Eles têm um produto de qualidade de exportação e um produto de qualidade mercado nacional, interno. Exatamente. Aí o cara vai lá, descarrega o exportação e carrega o mercado interno, vai lá e no navio ele descarrega o grão de menor qualidade. Aí onde é que bate isso aí? Lá no destino. Aí, cara, tu acha que vão condenar o quê? É tudo a granel? Tá o tonel, tá lá, como é? O compartimento tá todo carregado com... Vai condenar o compartimento todo, e se não o navio inteiro. Só que o grande problema é que para você encher um armazém, porque como que é feito, né,
o grão, você tem que encher um armazém, desse armazém você leva para a esteira, da esteira vai para o navio. Tá? Não vai do caminhão direto para o navio, Sim. logicamente não tem como carregar. Então o que acontece? Para encher esse armazém, estamos falando assim de centenas de caminhões, numa logística que não para. Então chega caminhão, descarrega, chega caminhão, descarrega, chega caminhão, descarrega. E infelizmente a gente tem as pessoas que são facilmente, né, ali manipuláveis. Então um conferente, aliciadas, entendeu? Então um conferente fala assim, cara, eu vou descarregar, você vai ver uma coisinha estranha aí, mas toma aqui uma Coca-Cola, ó, finge que não viu, só que o desvio é muito grande, né? Então em Santos é normal, né? Hoje não tanto, mas em Santos se prendia muito quadrilha de açúcar. Porque você pegava muito desvio de açúcar, porque o transporte de açúcar é muito forte na região. Então você chegava, prendia as quadrilhas, ia ver sacas e mais sacas de açúcar, né? Que iam ser vendidos aí no mercado negro, e uma logística toda para atender, né? Porque você tem que ter um armazém, você tem que ter o caminhão para levar, porque estamos falando de grandes quantidades. Não estamos falando assim de 50 quilos. Estamos falando de toneladas desviadas. A gente imagina isso. Entendeu? Então, assim, é muito através de investigação, tá? Então, hoje tem um núcleo da roubo de carga em Santos, exatamente por conta desses desvios, né? Muito por causa do grão, do soja, açúcar, por conta desses desvios, por causa a criatividade deles de cada dia que passa desviando. Então, assim, a investigação, né? O controle nos terminais. Hoje tem muita câmera, né, que consegue identificar a cor de um produto, consegue a temperatura diferente, então está se utilizando muita tecnologia, mas mesmo assim ainda se tem um desvio ali, porque muitas vezes você desvia 40 quilos, você não sente na balança final, porque você tem o abastecimento do caminhão, então sempre vai ter uma diferença. Então, às vezes você pega um desvio de 40 quilos, mas 45 é uma saca. Entendeu? Então, cada vez que ele transportar, ele desviar uma saca, no final do dia, ele pode fazer 10 viagens no dia. Entendeu? Então, é um desvio muito grande ali que pode acontecer. Loucura. E aí, acho que já entrando na reta final, já, né? Cara, você falou sobre o processo de investigação. Como que funcionaria o processo de tratamento investigativo? Pô, hoje, como o Santos está linkado a São Paulo, seria uma ramificação da DVCAR aqui, do DEIC lá embaixo, é isso? Isso, exatamente. Já tem, então? Já tem. Hoje a gente tem uma delegacia especializada em roubo de carga. Então a gente tem tanto pessoal roubo de carga, narcótico, GOI, a gente já tem. Tudo alocado lá embaixo. No Palácio da Polícia em Santos. E qual é a atribuição da Polícia Portuária? Boa. Não, porque... Exatamente. A Polícia Portuária, na verdade, ela cuida toda a extensão do porto, né? A autoridade, né? Quando a gente fala assim, ó, precisa acionar 190 para ir até lá. Muitas vezes é mais fácil você acionar a Polícia Portuária, tá? Que ela tem acesso livre a todos os terminais. A Polícia Militar ela não tem acesso livre, a Civil não tem acesso livre, a Portuária tem. Então, tudo que está dentro do porto, já começa do muro para dentro? Ele tem acesso livre. Então, eles podem acessar qualquer terminal, tá? Sem aviso prévio, sem nada, porque é área portuária. Então, como lá é tudo concessão, né? Não tem você tem a concessão de operar naquela parte. Então, você tem algumas regras, algumas leis que você tem que aceitar com essa concessão. E automaticamente a guarda portuária ela faz isso. Então, o que ela cuida? Para garantir o monitoramento de todas as vias do porto, a mobilidade também fica com gestão dela junto com a companhia, né, da cidade, de tráfego da cidade, Guarujá ou Santos, tá? Toda a infraestrutura, né, de barreira fiscal. Vou fazer uma barreira lá da NTT. Eu tenho que fazer uma barreira. A NTT ela não vai com a Polícia Militar, ela vai com a Guarda Portuária, que ela tem direito de parar no veículo, né, de abordar o veículo, fazer a vistoria no veículo, estando dentro da área portuária. Tá? Eles não atuam, dificilmente você vê uma viatura fora da área portuária. E dificilmente você vê uma da militar lá dentro, tá? Porque é muito bem dividido.
Então eles têm de manter a ordem na área portuária sempre com ele. Qualquer fiscalização, barreira fiscal, qualquer coisa que vá fazer dentro da área portuária, eles vão ter que estar junto acompanhando para fazer uma vistoria. Muitas vezes trabalham em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Federal, tá? A Polícia Federal é muito forte na área, porque ela também tem acesso, né? Receita, enfim, A receita e tudo mais, só que eles trabalham muito conjunto com a Polícia Portuária, né? Que é uma polícia ali que vai estar o dia a dia, que conhece todos os terminais, que tem Legal. acesso. É bem, E a Polícia Portuária é federal ou estadual? Não, é estadual. 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 Entendi. Então, meu querido amado Maia, estamos chegando na reta final de mais um. Clebão, Cara, só Cara, tenho a não, agradecer. não. Só tenho a agradecer. muito obrigado pela tua disponibilidade. E, cara, assunto bem diferente, bem legal, assim, bem. O grande ponto o que é legal de estar nesse lado aqui é que você se obriga a estudar algumas coisas, né? Você não pode chegar aqui e falar qualquer coisa também, né? Não, se Então, assim, cuspir, então, assim, cada episódio é um aprendizado sensacional. Porque, às vezes, é assunto que você domina, às vezes é assunto que você não domina, né? É um assunto, transporte portuário, para mim, é uma novidade. Então, isso que é legal. E para todos também que estão assistindo, né? Acredito que seja um assunto bem diferente. Querido amado irmão Maia, suas considerações finais. Maravilha. As considerações não deixe de participar do 4º encontro do Fórum GR, 30 de abril de 2024. Não deixe de acessar todas as terças-feiras, às 21 horas, o Legado da Segurança no canal Professor Teane Silva, no YouTube e no LinkedIn, onde vocês vão ver os professores mais queridos do Brasil, trazendo sempre uma novidade. E é bem bacana, né? Toda terça, né, Anu? Pô, bacana. O pessoal aí tem prestigiado sempre as nossas novidades lá, os nossos entrevistados. E não deixem de prestigiar, principalmente, né, cara, às quintas-feiras, às 18 horas, sempre nós teremos aí um lançamento fresquinho de mais um episódio do PGRcast. Mais uma vez, peço a você, não deixe de curtir, se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar e replicar esse conteúdo para sua rede de WhatsApp, de Instagram. Não deixe de assistir, de ouvir, aliás, porque é impossível você assistir no Spotify, né? Mas ouça o nosso conteúdo no Spotify. Lembrando que logo menos nós estaremos no Deezer também. Olha só que legal, a gente tá ficando muito sofisticado, viu? Tá ficando bom. Tecnologia. Tá ficando bom, tá ficando Vamos bom. falar um podcast enjoado, viu? O PGRcast, ele nasceu com o objetivo de fazer um programa a cada 15 dias, né? Era quinzenal. Na segunda semana nós vamos passar para semanal. E a pressão tá grande, viu? Porque, graças a Deus, assim, acho que as pessoas se disponibilizar em vir até aqui, doar o seu tempo, né? Para trocar essa ideia. Então, assim, a nossa lista já está para... Um ano tem 54 semanas, então nós temos, teoricamente, seriam 54 programas por ano, né? Nossa lista já passa de 150. Então, assim, nós temos 3 anos de programa garantido. E a galera tá pressionando, né, cara? E a galera pressiona. Não sei se vamos passar, logo vamos passar para 2 por semana, mas aí, né? Vamos Mas analisar direitinho, não, mas né? é um problema bom, é um problema legal. Quer dizer que ele tá tendo alguma relevância, né, com as pessoas, né? Então isso é muito legal. Mas, Clebão, as suas considerações finais, se ficou alguma coisa para trás que você acha importante falar? Não, só tenho a agradecer, né, cara? Acho que vocês falaram no início, né? A régua tá muito alta, né? Os caras só profissionais aí de top de linha, né? Que participando, então a responsabilidade é muito grande, né? Quando a gente fala, né, de operações portuárias, a gente fica um pouco mais confortável, né? Porque desde 2006 ali Tá na trabalhando, veia, né, cara? falando disso, né? Quando a gente fala assim, pô, cara, mas quantos containers, né? No Porto Santos transportou hoje, estamos falando aí, ano passado foi quase 3 milhões de containers transportados, né, no Porto de Santos. É muita coisa, entendeu? É muita armazenagem, muito local de armazenagem, a logística é muito agressiva lá, né? Muito dinâmica.
Então, assim, quando a gente fala operação portuária, a gente fica bem confortável, né? A gente quer trazer, né, o que a gente conhece um pouco. E é o que eu falo, quando a gente fala, logística portuária é muito complexo, né? Eu conheço muito pouco, conheço gerenciamento de risco, mas a gente tem profissionais lá, assim, dinossauros em Santos lá, cara, que manja demais. E é o que a gente fala, a gente cola neles lá, aprende um pouquinho, né? Cada dia que passa, cada reunião que a gente faz com eles é um aprendizado diferente. É a mesma coisa assim, quando a gente traz os profissionais aqui, né? Quando vocês estão com os profissionais, a gente vai escutando um pouquinho de cada área do agro. Estamos falando, né, de pronta resposta. Então a gente vai aprendendo cada dia mais. É isso, é compartilhando conhecimento, né? E absorvendo. Legal. Só agradecer. A gente. Golden Dica do Clebão. Golden Dica, cara, quem trabalha com a área portuária, né, nos procure para tirar algumas dúvidas, né, caso tenha. Essa dica é importante. Se preocupe, né, com a contaminação de carga, né, os embarcadores, né, fiquem preocupados, porque hoje, né, quando a gente fala, né, que o elo mais fraco é o transportador, mas qualquer hora a Polícia Federal ela vai pressionar bastante os embarcadores para que tenha esse controle, tá? Porque é normal. Se você não está tendo controle da sua operação, você acaba fragilizando, né? Então, assim, fique de olho, acompanhe, controle. Cada um tem a sua responsabilidade dentro do processo, que, cara, isso aí vai agregar mais segurança no geral. Clebão, meu irmão, mais uma vez, cara, obrigado pelo carinho. Obrigado, Será que ser irmão que Obrigado. a vida profissional nos deu, né? Porque Certeza. eu falo Grande parceiro. que, assim, como é um irmão que eu tenho aqui, cara, eu posso falar em nome dele, cara. Nós dois chamamos, cara. Temos um obrigado, carinho muito né? especial, Muito carinho por uma vocês, admiração por você. Você é um cara muito querido, não só pelo Anor e eu, mas certamente pelo mercado. É um mercado que certamente você transita com boa fluidez e sendo muito quisto, Kleber. Parabéns aí, cara. Que sua jornada sirva de inspiração e motivação para os nossos queridos espectadores que nos assistem nesse dia aí. Com certeza. Show de bola. E a você, querido espectador, que ficou conosco durante esse período aí, com essa grata presença do Kleber Sola aqui conosco, o meu beijo no seu coração, convidando. Olha só, cara, já foi dado o spoiler logo da entrada, né? Cara, os dois caras da próxima quinta-feira, é assim, primeiro que o Léo é um irmão também que a vida me deu, é um cara que me ajudou muito, Sensacional. com insights, um ombro amigo, tá? É um cara que eu já cheguei a chorar no ombro do Léo, cara. É um louco. Acredite ou não? Meu Deus do céu, escutando o Vando. Quase isso. Mas o Léo é um cara que eu aprendi a amar com muita intensidade, de forma fraterna. É um cara muito querido. A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Jamais. Essa é a Jamais, ideia. Essa é a jamais. ideia. Né? Fabrício é um cara que, cara, é fora da curva também. E eu tenho certeza que na próxima quinta-feira você tem que reservar o horário na sua agenda. Porque, cara, não dá para perder o próxima quinta-feira o episódio do PGRcast, tá? Esteja conosco às 18 horas, prestigiando o lançamento do episódio aí que terá o Léo e o Fabrício, tá? E onde eles vão falar de um tema que, ao meu ver, é relevante, porque abrange a Sim. todos nós, que é o Fórum de GR, uma ação que aglutinou os players do mercado, né? Revolucionou, né? Revolucionou, boa palavra. Revolucionou o nosso setor. E Uma ideia que surgiu Sim. do grupo de WhatsApp, que eu exatamente. tive a oportunidade de fazer parte do primeiro grupo lá atrás. E acho que foi 2015, 2016, não vou me lembrar agora. E, cara, se formou alastrou, se né? formou numa Comunidade. entidade. Uma entidade hoje do Hoje é uma entidade. Hoje é uma entidade Hoje é do uma entidade. nosso ramo, né? Então vai ser muito legal. né? Então não perca, tá? Obrigado mais uma vez, recomendando mais uma vez que, meu amigo, minha amiga, manda no seu grupo, compartilha no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, porque, olha, Clebão, foi um MBA hoje, hein, cara? Pô. Que conteúdo fantástico. Obrigado por nos brindar com o tamanho Tá do aprendendo conhecimento, junto. irmão. É isso aí. E até quinta-feira que vem com mais um PGRcast. Um beijo no coração, pessoal. Valeu!